Bom dia, boa tarde, boa noite, todo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos trabalhar a produção de textos, na verdade a interpretação textual, tá bom? Temos muito aí a ser trabalhado, temos muito aí para ver nas nossas aulas. A semana passada a gente respondeu algumas atividades. Nesse livro de produção, a gente trabalha mais as atividades interpretativas, tá bom, pessoal? Trabalhamos mais as interpretações que vão ajudar vocês na leitura. Vocês vejam que esse livro ele não contém muito conteúdo gramatical. A maior parte desse livro aqui é baseada no texto, em leitura e resposta, justamente para trabalhar a interpretação textual de vocês. Porque a interpretação textual é um fator, que você só se aprende praticando, tá bom? Requer muita prática, requer muita leitura, requer que você também trabalhe os fenômenos linguísticos, tá? Os fatores de textualidade, como a inferência, a intertextualidade, a intencionalidade. Inclusive, nós tivemos uma aula extra, né? Uma aula extra, que não está no nosso livro, acerca disto, né? Dos fatores de textualidade. Tá bom? Trabalhamos isso aqui em aula. Tivemos essa aula que com certeza ajudou muito vocês aí. Eu acredito que quem assistiu aprendeu bastante com aquela aula, especialmente quando nós falamos da questão da inferência, de precisar ter conhecimento de mundo para conseguir realizar interpretações textuais. Tá bom, pessoal? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, beleza? Vamos partir da página 86 do capítulo 2. Trabalhamos o texto aí, 3 copos d'água, é o texto que nós vamos trabalhar agora. Peço que vocês abram seus livros aí na página 86, o livro grosso de português, o livro de produção textual, tá bom? Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou colocar aqui o cabeçalho da escola, nós temos muita coisa para ver hoje. Ok, pessoal? Então vamos lá. Permitam-me compartilhar com vocês aqui a tela. A gente tem nossa tela aqui, onde temos aqui o conto psicológico. Temos um texto cujo título é 3 copos d'água. Acompanhem comigo a leitura desse texto aí no livro de vocês, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Cheguei àquela pequena cidade por volta das 16 horas da segunda. O céu e seu estranho alaranjado, terras aquietadas, no pé das serras do agreste. A viagem tinha sido tranquila, poucos carros. O meu cansaço de meses de trabalho repousou momentos. Quanto silêncio depois do nosso nome ter ido embora. Parei o carro na frente da escola. Lembro-me dela e dos meninos correndo, depois das aulas, meus olhos como folhas secas levadas pelo vento das memórias. O papel timbrado na mão, com a logo da empresa, parecia o meu caderno. As tarefas feitas sempre no dia anterior. Minha mãe, meu chefe e meus clientes. Será que o portão faria o mesmo ruído daquele dia em que me formei? Um ruído de palavras estranhas. Bom dia, eu venho falar com a diretora, dona Dulcineia. Ela não está, só volta amanhã. Sentei-me na lanchonete em frente, saíra da faculdade cheio de ideias revolucionárias. Aquela camisa que eu te dei quando parti. Pedi água, nada menos que 20 anos sem ver essa rua. Muito mudou, mas eu sabia onde estavam as coisas. A vendinha de seu Neno, a namorada eterna de minha infância, que morava descendo o beco. Era pobre, mais um copo d'água e vou-me embora. Entrei novamente no carro com o timbrado na mão, um tanto de esperança esquecida. Lembrei do assalto.
Aquela hora eu dormia, sede de tua sede de vida. Um tiro de raspão, dormia. Dona Dulcinea está? Ainda não, mas tem a Dona Clécia que pode ajudar. Quer falar com ela? Não, não. Opa. Não, não, tem que ser com a Dona Dulcinea mesmo. Obrigado. Outro dia igual ao outro dia. E outros se passariam. Água. Tua mão delicada se despedindo sem um movimento. Pessoas dormiam e voltava como um sonho. Era um sonho rever minha cidade. O agreste sua fala. Água revirada. Encontraria Dulcinea no outro dia. Quando amanheceu, contei 20 piadas de passarinhos diferentes. Oi, eu sou o novo fornecedor, vim do Recife, antes de ontem, mas não te encontrei. Era ela, eu tinha certeza. Parecia morrer nessa esquina, mas não. Apenas se enlaçava uma vida que eu não mais conhecia. Tanto tempo longe, o pé da serra de Dulcinea que terminava no beco, sempre antes das 8. Seu pai nunca gostou de mim, o novo fornecedor. Dulcinea me olhou desconfiada, assustada com toda aquela novidade. Ofereceu água, tomei café em sua casa, descendo o beco, despindo-a para sempre de minha solidão. Entrando mais fundo no que eu tomava posse, cansaço depois vinha. Tantas vezes, voltava uma vez por muitas vezes, e muitas vezes que eu voltasse não me saciaria ao preço de uma vez. Quis vir te buscar há mais tempo. Quis vir te buscar há mais tempo. Agora trago esses produtos para a escola. Minha comissão sustentará bem a família e a faculdade. Estou terminando a administração. Fascinava a minha volta. Queria água. Eu e Dulcinea novamente juntos, como nos tempos de criança. Tem timbrado agora nosso amor. Desde cedo aprendi a cruzar caminhos. Partimos 2 meses depois de 20 anos. 35 eu, 2 tiros. Levaram a bolsa. Aqui, depois vocês continuam a leitura, tá bom? Aqui nós temos o vocabulário, né? Aquietadas, que ficaram quietas, claro, e declives são inclinações para baixo, descidas, tá bom? Esse texto aí, a gente já fez a leitura, tá bom? Desse texto aí. Agora a gente vai continuar e vamos responder as páginas 89, tá bom? Vamos responder a página 89. Aí no livro de vocês, vocês vão se deparar com algumas questões na página 89. E a primeira diz o seguinte: no texto, o narrador lembra alguns momentos significativos vivenciados. Cite pelo menos um momento significativo. Nesse texto aí, como é um conto psicológico, o autor ele remete a alguns momentos que aparentemente possuem significados para ele. E a gente consegue deduzir isso pela forma como ele se expressa nesse texto falando sobre esses momentos, como, por exemplo, o namoro dele com Dulcinea. A gente percebe a insistência dele em querer falar apenas com ela. A gente percebe que quando ele a reencontra, ele relembra alguns momentos e fala sobre algumas situações que eles vivenciaram. Enfim, a gente percebe aí que ele fala sobre ela, sobre essa Dulcinea, de forma um pouco mais animada, né? Um pouco mais animada. Isso é o que talvez faz com que isso seja um momento especial para ele, né? Então, o namoro dele com Dulcinea. Mas, claro, pessoal, não foi apenas esse momento um momento especial para ele. Ao decorrer do texto, vocês vão se deparar com outros momentos especiais também. Apenas vocês precisam ler com atenção e ver como ele se expressa nesses momentos, tá bom? Vamos agora para o segundo. O segundo vai dizer o seguinte: no primeiro parágrafo, o personagem relata que a viagem tinha sido tranquila, conforme seu entendimento do texto. O que motivou essa viagem? Então, ele fala sobre essa viagem de forma bem específica, na verdade, o motivo pelo qual ele está indo lá. A gente percebe que era motivo de trabalho, né? Então, ao realizar a leitura do texto, vocês vão perceber que ele trabalhava em uma empresa de material e ele foi fornecedor de produtos, né, para aquela escola onde ele estudou quando era criança. Então, o motivo era motivo de trabalho, ele ia trabalho, tá? O que motivou essa viagem?
viajou a trabalho. Aí temos aí o terceiro. O terceiro diz o seguinte: no texto de Malthus de Queiroz, podemos atribuir dois sentidos à palavra timbrado. Quais são esses significados? Bom, nesse caso aí, pessoal, vocês vão precisar pesquisar a definição de timbrado para quem sabe, tá bom? Timbrado é como se fosse um documento com algumas características especiais, né? Como, por exemplo, a logo da escola, do trabalho da empresa, tá bom? Só que nesse caso aqui ele utiliza timbrado com dois significados, tá bom? Aí vocês vão ler e encontrar esse outro significado através do contexto. Vocês vão analisar todo o contexto do texto aí e vocês vão encontrar o significado dessa palavra timbrado. Onde é que está esse significado, tá bom? Pronto. Primeiro, né, o primeiro significado é usado para atribuir, para qualificar o documento, né? E o outro era para falar sobre o relacionamento entre ele e Dulcinea. Bom, primeiro significado, cadê? Vamos lá. Primeiro significado. Se referir ao documento. Segundo significado, se referir ao amor entre ele e Dulcinea. Tá bom? Então, esses são os dois significados do timbrado nesse contexto aí, tá? Se referir ao namoro dele com Dulcinea e também se referir ao documento, tá bom? Vamos agora para o quarto quesito. O conto Três Copos d'Água se caracteriza pelo conflito entre o personagem narrador e seus anseios, seus desejos e suas memórias. Que nome damos a esse tipo de conflito na literatura? Bom, esse aí é o nome, é justamente o nome do nosso gênero textual. É um conflito psicológico, tá? Lembra qual é o gênero que nós estamos tratando agora? Estamos tratando conto psicológico. Então, esse conflito interno, pessoal, a gente chama de conflito psicológico, tá bom? Conflito psicológico, é um conflito interno, tá? Que o próprio personagem está vivenciando a situação, né? Ele mesmo está causando esse conflito nele, tá bom? Ele mesmo está causando esse conflito nele. Então, a gente chama de conflito interno, conflito psicológico, tá bom? Pronto, conflito interno, conflito psicológico, beleza? É o nome que atribuímos a essa característica aí de conflito entre o próprio personagem e o próprio texto, tá bom? Aí a gente tem a página 90, vamos passar para a página 90 e responder as questões da página 90, pois temos muita coisa para ver ainda, tá bom? Página 90, vamos lá. Vamos responder agora o quinto quesito, vamos lá? Ok, pessoal, então como eu estava dizendo, vamos continuar o quinto quesito, tá? O quinto quesito diz o seguinte, deixa eu colocar aqui na próxima página. Então, o quinto quesito diz o seguinte: retire do texto passagens que remetem à memória do narrador. Como é um conto psicológico, nós vamos encontrar isso basicamente em todos os lugares. Passagens do texto que remetem à memória do narrador. Vamos encontrar isso em vários lugares. Então, a gente tem aqui... cadê? Pronto.
Vamos voltar para o nosso texto agora e vamos encontrar alguns momentos onde ele realiza faz essa remissão, né, à memória do narrador. A gente tem aí uma parte do texto onde ele diz o seguinte: lembro-me dela e dos meninos correndo depois das aulas, meus olhos como folhas secas levadas pelo vento das memórias. Tá? É só uma parte do trecho, tá, pessoal? Porque nesse texto aí, por ser um conto psicológico, ele faz várias referências a momentos que fazem menção à memória do narrador, tá? Vários momentos. Então, por ser um conto psicológico, vocês vão se deparar com esse tipo de menção a todo momento, tá? Muito bem. Vamos agora continuar aqui para o sexto quesito. Sexto quesito da página 90. O sexto quesito diz o seguinte, pessoal, tem algumas alternativas aqui para a gente marcar. Aí ele diz o seguinte: com relação ao ponto três copos d'água, assinale a alternativa incorreta. Com relação ao ponto três copos d'água, assinale a alternativa incorreta. Tá bom? Aí temos aí a letra A. A letra A diz o seguinte: o conflito gira em torno de um narrador personagem que se defronta com lembranças ao retornar à sua cidade natal. Letra B. O conto é narrado em primeira pessoa. Por esse motivo, a visão dos fatos fica condicionada à maneira como o narrador os interpreta. O narrador vive no Recife e foi à sua cidade natal a trabalho. Letra D. A narração não segue uma cronologia temporal, e sim um tempo psicológico. Assim, não fica claro o que é passado e o que é presente. Letra E. A narração não segue uma cronologia temporal, mas ainda assim é bastante clara a definição dos fatos passados e presentes. A única alternativa incorreta aí, pessoal, é a letra E, pois por ser uma narrativa, um conto psicológico, nós não fazemos muita menção ao tempo, tá bom? A gente não faz muita menção ao tempo. Como assim? Ela não tem uma cronologia temporal, por isso a gente não consegue identificar quando os fatos ocorreram, se foi no passado, no presente, ou se ainda vão ocorrer, tá bom? Fica difícil nós conseguirmos realizar essa interpretação e essa leitura dos tempos verbais, pelo fato de ser um conto psicológico. Então, ele vai fazer menções a vários tempos, em vários momentos, o que vai dificultar a interpretação dos tempos verbais no texto, tá bom? Todo conto psicológico ele tem essa característica, tá bom? Ele não tem essa cronologia temporal. Alguns até apresentam, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes ele não vai seguir uma ordem cronológica, tá? Ele vai utilizar tempos aleatórios, podemos dizer assim, tá bom? Agora a gente vai para o sétimo quesito. O sétimo quesito, pessoal, ele pede para vocês realizarem uma sequência. Isso aqui eu não vou responder com vocês, eu vou deixar para vocês responderem sozinhos, tá? Ele pede para que a gente faça uma ligação das colunas, enumerar as colunas na sequência temporal, tá bom? Para que ele fique na ordem linear. Então, esse daí você vai requerer um pouco mais de tempo, vocês vão precisar realizar a leitura novamente, e após realizarem essa leitura, vocês vão tentar aí realizar essa sequência correta dos fatos, analisando a ordem temporal, tá bom? Mesmo que ela não esteja clara o suficiente, tá bom? Vocês vão tentar realizar aí enumerar a sequência de forma que fique o mais cronológico possível, tá bom? E agora a gente passa para a página 91. Na página 91, a gente tem aí o oitavo quesito. O oitavo quesito diz o seguinte: analise as propostas abaixo, atribuindo-lhes V para verdadeiro ou F para falso. Aí a gente tem o primeiro que diz o seguinte: o conto é narrado em primeira pessoa e o narrador é onisciente. Pode-se perceber isso devido aos verbos flexionados na primeira pessoa do discurso, eu, e pelo fato do narrador conseguir relembrar todos os fatos relevantes da trama, tá bom? Não, pessoal, ele não é
narrador onisciente, é o narrador personagem, tá? É aquele que estava lá na ação, é o que participou, ele mesmo faz, ele mesmo fala sobre o que ele vivenciou, tá bom? Segundo, o conto é narrado em primeira pessoa, sendo a ordem dos fatos apresentada de forma caótica e não linear. Verdade, não temos uma ordem linear, temos apenas uma narração de forma caótica, ou seja, de forma desorganizada. Ele não tem uma organização temporal, ele não organiza os tempos de forma que nós consigamos interpretá-los corretamente, tá bom? Terceiro, o texto apresenta um narrador protagonista, pois o narrador é também o personagem principal da história. Exato, narrador personagem, narrador protagonista, pois ele é o próprio personagem da história, que ele mesmo narra, tá bom? E o último, a subjetividade é uma das características dos contos psicológicos, pois apresenta a trama segundo a visão do narrador. Tá bom? Essa daí também é verdade, tá bom? É a subjetividade, porque cada narrador ele tem a sua subjetividade, tá bom? Cada pessoa ele vai narrar da sua forma, considerando que o conto psicológico ele faz menção a situações que aconteceram na vida do autor. Então a ordem correta aí é a letra B. O primeiro é falso, o segundo é verdadeiro, o terceiro é verdadeiro e o quarto também é verdadeiro, tá bom? Vamos para o nono e para o 10º. Nono e 10º para podermos finalizar. O nono diz o seguinte. Vamos lá. A linguagem literária tem mais liberdade formal e não se prende a elementos fixos, como ocorre com outros tipos de linguagem. Fazendo uma comparação da linguagem do conto com a de um texto jornalístico, que diferenças você apontaria entre elas? É uma resposta pessoal, tá bom? Mas a gente consegue mais ou menos fundamentar uma resposta aqui, tá bom? Veja, a linguagem literária ela tem mais liberdade formal, ela é mais formal, e não se prende a elementos fixos, como ocorre com os tipos de linguagens. Fazendo uma comparação da linguagem do conto com a de um texto jornalístico, que diferenças você apontaria entre elas? Primeiro, que no texto jornalístico, pessoal, a gente precisa da questão da narração dos fatos em ordem cronológica, tá bom? É necessário estar em ordem cronológica, beleza? Porque a gente viu que na questão jornalística, a gente primeiro tem que abordar o que aconteceu primeiro para depois ir avançando. Já nesse ponto, não segue uma ordem cronológica, ele não segue uma ordem. Então, isso faz com que o texto ele fique um pouco desorganizado. Já no meio jornalístico, não, ele precisa seguir todo aquele padrão e toda aquele fundamento lá. Então, aquelas características que são próprias do texto jornalístico, tá bom? Que são inatas do texto jornalístico. Mas aí vocês vão citar algumas outras diferenças, tá bom? Que vocês conseguem encontrar entre a linguagem formal e a linguagem desse ponto aí. Beleza? Muito bem. Então, a resposta pessoal. Vamos para o 10º e último quesito agora. O 10º quesito diz o seguinte: a subjetividade da linguagem literária permite que o narrador informe um fato, sem, no entanto, descrevê-lo. Com base nisso, indique a passagem do texto que sugere a morte de Dulcinea. Muito bem, entendi. Agora, uma característica do texto literário, né? Ele fala sobre alguma coisa sem descrever, ou seja, ele fala de forma indireta. Agora vamos indicar a passagem do texto que sugere a morte de Dulcinea. Tem uma parte no texto, pessoal, que diz o seguinte: um tiro no abdômen, 3 copos d'água, a bolsa de Dulcinea perdida. Juro que mirei neles. Sugere a morte dela, né? Não fica claro, mas é o que a gente entende que aconteceu, que Dulcinea veio a óbito. Beleza, pessoal? A gente finaliza, então, aqui a nossa aula, mais uma vez, de interpretação textual. Próxima aula, vamos analisar outros textos, aqui ainda falando do ponto psicológico, tá bom? Para podermos finalizarmos também esse segundo capítulo, tá? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem consultar lá no Flexep, tá? Se estiverem tendo dificuldades para realizar a interpretação textual, vocês também podem falar comigo para que a gente possa trabalhar isso aí, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. E qualquer dúvida, estou à disposição no Flexep. Tchau, gente, e até a próxima.